Olá, queridos, bom dia! Como vão? Tudo bem? Hoje é dia 6 de novembro de 2022. O meu nome é Augusto e essa é a Escola Dominical da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Hoje estamos começando uma nova sessão que vai até ali as vésperas do Natal, né? Da nossa festa mais importante, né? Então, nessas, por volta de por volta de 6 domingos, até a véspera do Natal, nós vamos ter um conteúdo que se chama A Sabedoria nas Escrituras. A sabedoria não é fé. Fé é um dom de Deus distribuído por Ele. Sabedoria é um esforço humano para se conviver bem com as dificuldades inerentes da vida. A sabedoria, amparada na fé, tem por fundamento a convicção de que Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor, ele é o proprietário e aquele que decide, o juiz, né, da vida humana, das condições da vida humana e das suas dificuldades. Cabe ao homem saber como se colocar diante desta verdade que, para quem tem fé, é absoluta. Esta é a sabedoria amparada na fé. Né? Quando o ser humano pretende saber se colocar diante dessa verdade absoluta, a verdade de que Deus é o dono de todas as coisas. Bom, e aí a gente falando de sabedoria, obviamente falaremos do livro de Provérbios, né? Esse livro do Antigo Testamento, escrito segundo todas as fontes, né? Segundo muitas das fontes, pelo rei Salomão, assim como Cantares e Eclesiastes, né? Também outro livro de sabedoria muito interessante. É sobre ele, mas não só que vamos falar, né? Também vamos falar sobre outras coisas, a sabedoria de Jesus, nas palavras de Jesus, enfim. Tanto que nas Escrituras, por exemplo, no livro de Provérbios, sabedoria é sinônimo de vida piedosa. O que é vida piedosa? Vida devotada, ou seja, dedicada aos conceitos e práticas designados por Deus. Essa é a vida piedosa, que é sinônimo de vida sábia, de sabedoria. Vocês sabem, né? Eu não sou especialista, eu não tenho, a minha formação não é nessa área. Eu leio como leigo, né, a Bíblia, aprendendo muito, né, com as pessoas, né, que a conhecem, né, profundamente, aprendendo muito com o nosso pastor, enfim. Mas fazendo uma leitura, e eu faço aqui uma leitura leiga, né, do livro de Provérbios, diria eu que tem nesse livro três aspectos principais, vamos dizer assim, referentes à sabedoria e à preservação e ao cultivo da sabedoria. A sabedoria, que é o tema principal do livro de Provérbios, escrito por Salomão, eu diria que tem três aspectos recorrentes nesse livro. Primeiro, o conceito de temor a Deus, que é a sabedoria espiritual primordial, é aquela que baseia todas as outras, todo o restante da sabedoria. Temor a Deus, prudência e serenidade, que é a sabedoria cotidiana amparada nessa sabedoria espiritual, e um outro tema recorrente do livro de Provérbios, contra a sedução do mal. Né? Alertar para a perda da sabedoria através da sedução do mal.
Então a gente tem no mesmo conjunto, não são coisas separadas, no mesmo conjunto, a sabedoria espiritual, o seu reflexo como sabedoria cotidiana, aquela para o dia a dia, né? Não são coisas separadas ou uma ou outra, as duas estão juntas, e os alertas para que não se perca a sabedoria, porque a sedução do mal, diferente do que, sei lá, o desenho animado diz, do que o filminho de herói diz, não é um aumento da sabedoria, né? Do conhecimento, de conhecimentos secretos, de coisas misteriosas que se sabem, não. A sedução do mal é a perda da sabedoria. E aí a gente tem lá, logo em Provérbios 1:7, essa frase que é repetida várias vezes no livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio do saber. Né? Que temor é esse? Obediente. A gente poderia falar muitas coisas, mas vou tentar fazer aqui um resumo, né, para a gente ir direto ao assunto. O temor ao Senhor é a obediência reverente, a obediência respeitosa, que se concretiza num espírito submisso aos desígnios de Deus. Né? Algumas coisas que estão muito fora de moda nos nossos dias. Né? A atitude reverente, o respeito. Né? Nos dias de hoje a gente tem tanta propaganda da zombaria, né? E, de novo, a gente acha que aquele que zomba, aquele que ri, aquele que ridiculariza é poderoso, é forte, é capaz, é sábio. Não, 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 não. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Temor é a obediência reverente, ou seja, respeitosa, que se concretiza num espírito submisso. Né? A ideia de submissão, que nós vamos rever aqui durante a aula, aos desígnios de Deus, ou seja, à vontade de Deus. Para isso, serão necessárias as seguintes atitudes: reconhecer a vontade de Deus em sua vida, né, para cada uma das pessoas, para cada um dos seres humanos, reconhecer a vontade de Deus em sua vida, e isso se faz mediante a autoanálise diante de Deus, se faz mediante a oração, né? Mediante o pedido de esclarecimento que podemos fazer diante de Deus e Ele nos esclarece. Né? Não se faz de uma vez por todas, nem muito menos uma pessoa faz para outra. Cada um faz para si, diante de Deus, diante da sua própria consciência. Reconhecer a vontade de Deus em sua vida. 2. Aceitar a vontade de Deus e não do homem. Né? Aceitar que a vontade de Deus é soberana e ela não será frustrada. Né? Aceitar que aquilo que o homem escolher fazer contra a vontade de Deus não surtirá bons efeitos. E aceitar sem objeções e reservas a vontade de Deus, que é outra coisa também muito fora de moda, né, nos nossos dias, né? Aceitar sem objeções e reservas. Né? Está na moda, inclusive agora que está na moda o sujeito ser especialista de tudo, né, sem saber nada, né? Aí eu quero dizer assim, olha, eu vou concordar com você, mas eu tenho lá minhas reservas, eu discordo disso e daquilo, sendo que o sujeito não tem a menor ideia do que está falando sobre nada. Ele não tem nenhuma formação nem informação. Aceitar sem objeções e reservas a vontade de Deus. Isso sim é submissão. Né? Você diz que aceita, mas eu concordo com isso, mas não concordo com aquilo. Por favor, né? O temor de Deus, o princípio da sabedoria é, entre outros aspectos, aceitar sem objeções e reservas a vontade de Deus. E qual é o resultado da vida sábia? Logo em Provérbios 2,
a gente tem lá a excelência. E a excelência é muito ampla e ela está resumida nesse Provérbios 2 em algumas qualidades, né? Vida agradável, a vida agradável para o sábio, né? Que é outro tema que nós vamos ver aqui. A vida agradável para o tolo não interessa ao sábio, né? Porque aquilo que é agradável para o tolo não é agradável para o sábio. Vida agradável, conhecer justiça e equidade, né? Viver longe da alegria de fazer o mal, essa expressão está lá, né? A alegria de fazer o mal. Que alegria é essa? Uma alegria equivocada, né? E ficar livre das palavras lisonjeiras é outro tema que nós vamos voltar. Palavras lisonjeiras são os elogios e agrados que uma pessoa faz a outra para envolvê-la usando a sua própria vaidade. Vocês já repararam, por exemplo, nos golpes, né, que são dados aí na praça? Todos eles são golpes em que o enganador diz àquele que vai levar o golpe, né, dá a ele a expectativa de que ele vai ganhar um dinheiro, de que ele vai ganhar um prêmio, de que ele vai obter uma vantagem, e assim, estimulando a vaidade daquele que vai tomar o golpe, é que o farsante faz o seu golpe. É isso que a vaidade faz conosco. Confie no Senhor. Agora, Provérbios 3, de 5 a 9. Confie no Senhor de todo o seu coração e não te estribes, ou seja, não confie no teu próprio entendimento. Reconhece-o, ou seja, reconhece Deus em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, olha só, e teme ao Senhor e aparta-te do mal. Olha só, tudo resumido, né? Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Esse é o núcleo principal da vida do sábio, né? Honra o Senhor com teus... Esses são os conceitos aplicados na prática, dão em honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Não é só uma ideiazinha para ficar na cabeça, não. Honra o Senhor com os teus bens, ou seja, honra o Senhor com a sua vida prática, com tudo aquilo que você tem. O que nós temos nesse trecho? Temor a Deus, o temor a Deus se revelando na prática em agir de forma prudente. A prudência, que nós vamos continuar vendo aqui, se concretiza em conceitos como cautela, prevenção, paciência, calma. É assim que age quem sabe que não tem a decisão final, porque a decisão final pertence a Deus. E, por último, mas não menos importante, abrir mão do mal. O que é o mal? Que está dito em todo o livro de Provérbios, o mal é a própria vaidade inerente à condição humana. Não um mal lá, um sujeito vestidinho de vermelho com chifrinho. Não. O mal é a própria vaidade inerente à condição humana. Alimentar a própria imagem é vaidade, e só se ver como bom e inocente é vaidade. Esse é o mal contrário à vida do sábio. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuando na semana que vem, agora dentro desse novo módulo. Um abraço para todos, boa semana, fiquem com Deus.